Irmãos queridos, é sempre bom estar aqui, sempre bom ter a bênção de encontrar o pastor Jeremias, que hoje não está entre nós, essa equipe pastoral tão preciosa que o acompanha, e poder rever irmãos preciosos deste rebanho. Hoje eu quero partilhar com vocês o texto que está em Marcos, Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, no capítulo 14, versos de 1 a 9. Eu peço a você que abra nesse texto e depois de lido o texto permaneça com a sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. O contexto aqui é muito claro. 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era a maior festa de Israel. Se olhava para trás, podia-se ver a libertação de uma terrível e amarga escravidão. Se olhava para frente, se enxergava a cruz, onde Jesus quebra as nossas cadeias. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Caravanas do mundo inteiro fluíam para Jerusalém. Isso é tanto verdade que na Páscoa, o quartel-general de Roma, Israel, mudava de endereço. Saía de Cesareia Marítima para Jerusalém. A residência oficial do governador era Cesareia. Todo o aparato militar ficava em Cesareia. Entretanto, na Páscoa, todo esse aparato militar se transferia para Jerusalém. Os romanos tinham medo de rebelião. E diz a Escritura que 2 dias antes da Páscoa, na casa ou no palácio do sumo sacerdote, as autoridades máximas da religião de Israel mancomunam, tramam, urdem um plano para prenderem Jesus à traição e matá-lo depois da festa. Mas curiosamente o texto de Mateus 26, que é paralelo a este, diz que foi Jesus quem disse para os seus discípulos 2 dias antes da Páscoa que ele seria entregue nas mãos dos pecadores para ser preso, ser crucificado, para ressuscitar no 3º dia. Em outras palavras, quando os homens pensam que estão no controle, sendo protagonistas da agenda, eles estão apenas cumprindo um propósito eterno de Deus. Entretanto, quando as autoridades de Israel tramavam a morte de Jesus, a traição, em Betânia,
uma família prepara um jantar para Jesus, uma festa para Jesus. Jesus é esse personagem que produz reações tão adversas. Amado por uns, odiado por outros. Desejado por uns, rejeitado por outros. Esse jantar em Betânia acontece na casa de Simão, o leproso. Quem é esse Simão? Eu não sei. A Bíblia não diz. Eu não sei se Simão era o pai de Marta, Maria e Lázaro, porque Marta está servindo nesse jantar. Lázaro, recém-ressuscitado, está sentado à mesa. Eu não sei se esse Simão era o marido de Marta, eu não sei. Nem mesmo sei se esse Simão era amigo da família, eu não sei. Mas me chama a atenção o nome dele, Simão, o leproso. Ele tem um epíteto, ele tem um apelido, ele tem um adjetivo. E eu pergunto a vocês, esse Simão ainda era leproso? E a resposta insofismável e categórica é claro que não. Porque se o fosse, não podia estar em casa. Se o fosse, não podia receber ninguém em casa. Se o fosse, deveria estar num leprosário. Mas se não era mais leproso, por que o evangelista registra isso? Que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso. Para advertir-nos acerca de um terrível perigo ainda hoje. O perigo de rotular as pessoas. O perigo de carimbar gente. O perigo de impor uma tatuagem existencial na alma das pessoas. Os rótulos ficam, mesmo quando eles não fazem mais sentido. Mesmo depois de uma conversão, mesmo depois de uma libertação, mesmo depois de uma restauração, o rótulo fica. Mas é curioso que nesse jantar, a pessoa que mais se destaca é uma mulher. Aqui no texto de Marcos 14, ela é incógnita. No texto paralelo de Mateus 26, também ela é desconhecida. Em Lucas 22, também seu nome não é mencionado. Mas em João 12, texto paralelo deste, o nome dessa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E essa mulher só aparece na Bíblia 3 vezes. E nas 3 vezes que ela aparece, ela está sentada aos pés de Jesus. A primeira vez em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. A segunda em Lucas 11, aos pés de Jesus para chorar. A terceira vez que ela aparece, aqui em Marcos 14, aos pés de Jesus para agradecer. E você pergunta, agradecer por quê? A Bíblia não responde, mas nós inferimos com muita precisão que ela estava ali agradecendo o extraordinário milagre da ressurreição do seu irmão. E eu não sei se vocês já pararam para perguntar por que Jesus ressuscita Lázaro no 4º dia. Por que não no 3º? Por que não no 2º? Por que não no 1º dia? Por que não logo após morrer? Por que não impediu que ele morresse? E aqui é um fato muito curioso. Porque diz a Escritura que Marta e Maria mandam um emissário onde Jesus estava, com o seguinte recado: está enfermo aquele a quem amas. Não precisa falar mais nada. Quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. Mas diz o texto que se gasta um dia de viagem entre Betânia e o local onde Jesus estava. Então, o primeiro dia, o dia da caminhada do homem que leva o recado. Diz o texto que Jesus fica mais 2 dias. 3º dia. Então Jesus Cristo vai. 4º dia. E quando Jesus chega, Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Que conclusão você chega? A conclusão de que logo que o emissário sai de Betânia para falar para Jesus que estava enfermo aquele a quem ele amava, naquele mesmo dia que o emissário sai, Lázaro morre. Se ele retorna em seguida, ele chega no 2º dia. Quando ele chega, o Lázaro já está morto e sepultado há 2 dias.
E ele chega com uma mensagem para Marta. Marta, Jesus mandou dizer que esta enfermidade do seu irmão não é para a morte não, é para a glória de Deus. Mas o homem está morto e sepultado. E aí ele chega no 4º dia de sepultamento. E por que chega no 4º dia? Porque havia uma crença dos rabinos de que um homem podia ser ressuscitado até o 3º dia. Podia ser ressuscitado até o 3º dia depois de sepultado. Depois do 4º dia, impossível. Impossível. Só Deus em pessoa poderia descer e ressuscitar um morto depois de 4 dias. Jesus espera o 4º dia, exatamente para que as pessoas pudessem se render a esta verdade irrefragável de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, que disse que acerca de Jesus você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou então ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um lunático. Mas se ele é quem de fato ele disse ser, então ele é Deus. E é curioso que então, diz a Bíblia que Jesus está ali reclinado à mesa, quando chega uma mulher por trás, trazendo um vaso de alabastro, que é uma pedra ornamental, com um bálsamo, um perfume preciosíssimo, notem o grau superlativo, de uma substância chamada nardo, e não era um nardo híbrido, misturado, nardo puro. E diz Mateus 26 que o vaso está cheio. E diz João 12 que esse vaso contém 1 libra de perfume. 1 libra representa praticamente meio quilo. 1 quilo são 2,2 libras. E diz o texto que este quase meio quilo de perfume é avaliado em mais de 300 denários. E diz a Bíblia que essa mulher chega, quebra o vaso e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus, e toda a casa se enche com o perfume. E que esse perfume escorre pelo seu corpo, e que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isto provoca a reação dos discípulos, dizendo: para que esse desperdício de bálsamo? Poder-se-ia vender esse bálsamo por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E Jesus intervém: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, quando quiseres podeis fazer bem a eles, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. E eu gostaria agora então de tirar desse texto 8 verdades que Maria nos ensina. Se você tem papel e caneta, sugiro você anotar. Sabe por quê? Porque eu já aprendi que a memória mais afiada e prodigiosa é menos fiel do que o papel mais amarelo e a tinta mais fraca. Se você não tem nem papel nem caneta, quem sabe você possa agora usar o seu smartphone com a promessa de que não vai navegar pelos zap-zaps da vida. Quando a gente anota, temos a bênção e o privilégio de amanhã, na próxima semana, no próximo mês, recordar essas lições e trazer à tona a nossa alma essas mesmas verdades. Então, vamos ver 8 verdades que Maria nos ensina aqui. Primeira coisa que o texto diz, está no versículo 8: ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio isso, eu me pergunto assim: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso para Jesus? Eu estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus?
Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a correta motivação. Ela fez o que pôde. Quando eu penso nisso, me lembro que no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha, um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração que vai durar 100 anos, ininterruptamente. E os morávios vão se tornar a geração mais comprometida com a obra missionária da história da igreja. Cada 25 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Eles eram pobres. Quando não tinham dinheiro para enviar e ajudar missionários além fronteiras, alguns deles, sabendo que haviam povos distantes, remotos, sem o evangelho, se vendiam como escravos para comprar passagem de ida, para gastar o resto dos seus dias entre aqueles povos remotos, para ter o privilégio de levar a eles o evangelho da graça de Deus. Quando eu vejo exemplos assim, eu fico perguntando para mim: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso. Semana passada eu estive em Vilhena, sul de Rondônia. O missionário desbravador daquela região, Luciano Breder, hoje é o pastor da igreja. E eu lendo o seu livro das histórias missionárias, muitas vezes as lágrimas me vieram aos olhos. Quando ele contando que muitas vezes, por picadas no meio da mata, cobras, escorpiões, feras, mosquitos, perigos, ameaças, fazia caminhada de 1 dia, 2 dias a pé, ele e a esposa, para ir num culto, à luz de lamparina, de querosene, e pessoas faziam esta mesma jornada de outros rincões, e quando chegavam lá, exaustas e cansadas, à luz de lamparina, cantavam com todo entusiasmo, com toda a vibração, e tinham deleite em ouvir a palavra de Deus. Quando saíam para outra casa, tinham que atravessar às vezes rios, não tinha ponte, entravam dentro do rio com água ao peito, e iam cantando, celebrando o Cordeiro. E quando eu escuto histórias assim, eu me pergunto: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Tudo o que eu posso. Acabamos de ouvir desafios para evangelização da nossa família, do nosso condomínio, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, influenciando o mundo através da obra missionária. E a pergunta é: eu estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso? Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria: ela não só fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Seu melhor. Confira comigo aí o versículo 3. Está escrito no versículo 3, que veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Notem vocês que esse perfume preciosíssimo era feito de uma substância chamada nardo, e esse nardo era puro, e esse nardo não tinha em Israel. Esse nardo era uma substância que só era encontrado na época nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume era tão caro, tão caro, tão caro, que o texto mesmo diz que era 1 libra de perfume. Em João 12 está escrito, 1 libra é quase meio quilo, e avaliado em mais de 300 denários. Qual a conclusão que eu chego? A conclusão que cada grama desse perfume custava 1 denário. O que é 1 denário? 1 dia de trabalho.
Agora pense comigo que você investiu um dia inteiro de trabalho num grama. Diz o texto de Mateus que esse vaso estava cheio. E ela pega esse vaso cheio, ela não abre o vaso. Ela quebra o vaso. Sabe por que ela quebra o vaso? Para dizer o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota. Eu quero colocar tudo que eu tenho a serviço de Jesus. Ela fez o seu melhor. Você está fazendo o seu melhor para Jesus? Porque às vezes nós fazemos como aquela geração de Malaquias. Lembra da geração de Malaquias? A religião em decadência, o culto em decadência, o sacerdócio em decadência, as ofertas em decadência. Aí quando um animal era ferido lá no campo, um animal, uma besta fera, machucava, feria, dilacerava um animal, as pessoas pensavam: vão dar para Deus, vai morrer mesmo. Para Deus qualquer coisa serve. Dava sobras, dava o resto. Maria fez o seu melhor. Sabe, irmãos, tem hora que eu fico pensando que os pagãos ou os idólatras que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós o somos em servir o Deus da nossa vida. Eu estava pregando o ano passado lá em Porto, em Portugal, e fui visitar uma cidade próxima a Coimbra. Enquanto viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, andando pelo asfalto. E eu perguntei: mas quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? E me responderam assim: essas pessoas estão indo a Fátima pagar promessas. E eu perguntei: a que distância essas pessoas estão andando a pé? Me responderam: a 200 quilômetros, a 300 quilômetros. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes nós moramos do lado da igreja, no bairro da igreja, temos carro, temos ônibus, temos recursos. Se está chovendo, não vai porque está chovendo. Se está frio, não vai porque está frio. Se é um feriado, eu vou sair porque eu preciso descansar. E nós arranjamos 1000 desculpas. E os pagãos nos reprovam, porque são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava lendo a história de uma mulher na Índia que caminhava com 2 crianças, uma nos braços, doente, e a outra do seu lado, longa jornada, e alguém se aproxima daquela mulher e diz: mas o que a senhora está fazendo com esses meninos aí, nessa longa jornada? Ela respondeu: eu estou indo ao rio Ganges oferecer um desses filhos aos deuses. Você sabe que tem mais de 1 milhão de deuses na Índia. E a pessoa perguntou: mas qual deles a senhora vai oferecer aos deuses? O doente ou o saudável? E ela respondeu: o que você acha? É claro que eu vou oferecer o meu melhor, o saudável. Ora, Deus não aceita sacrifícios humanos. Mas às vezes os pagãos são mais zelosos em servir aos seus deuses que nós o somos em servir ao Deus que nos deu vida e salvação. Maria fez o seu melhor. Você tem feito o seu melhor para Jesus? Terceiro lugar, ela fez sacrificialmente. Volta os seus olhos para o verso 3. E aí você vai fazer uma pergunta que eu também faço. Eu não estou entendendo. Como é que uma moça pobre, de uma vila pobre, de um país pobre, que está debaixo do governo de um império estrangeiro, pode gastar 1 ano de serviço, mais de 300 denários, num frasco de perfume? Não dá para entender isso. Porque por mais pobre que seja uma pessoa hoje, ninguém investe 1 ano de trabalho num vidro de perfume, ninguém. Esse perfume, irmãos, não se comprava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, e ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra. Sabem por quê? Porque esse perfume era comprado para o dia mais importante da vida de uma mulher, o dia mais sonhado da sua história, o dia mais feliz da sua jornada, o dia do seu casamento, o dia das suas núpcias. Essa moça ia comprando isso pouco a pouco, grama a grama,
gota a gota, ia condicionando esse vaso de pedra para aquele grande dia do seu casamento. E Maria está dizendo o seguinte: eu quero oferecer para Jesus aquilo que tem mais significado na minha vida, aquilo que é mais importante na minha vida. É isso que eu quero colocar a serviço de Jesus. Eu quero fazer uma oferta, mas uma oferta sacrificial. Eu pergunto a você nesta noite: você tem feito alguma coisa para Jesus que possa ter essa marca sacrificial? Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Quarto lugar, ela fez apesar das críticas. Confira comigo os versos 4 a 6. E antes de ler o texto, eu quero dizer uma coisa para você. Eu nunca vi ninguém fazendo algo relevante para Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não faz nada para Deus. Quem quer agradar a homens não agrada a Deus. Quem busca aplauso dos homens não recebe a aprovação do céu. O apóstolo Paulo disse: se eu quisesse agradar a homens, nem servo de Cristo eu seria mais. Mas veja que tipo de crítica ela recebeu. 3 críticas. Primeiro, versículo 4 diz que indignaram-se alguns entre si, diziam: para que esse desperdício de bálsamo? A pergunta é: quem são esses alguns aqui? Os discípulos, a liderança da igreja. O que ela está fazendo está provocando indignação, raiva na liderança da igreja. O que é indignação? Raiva. Mas notem que a indignação deles, dos discípulos, não é o que ela está fazendo. A indignação é a quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, aí tudo bem. Ah, mas para Jesus é desperdício. Aí não, aí isso é exagero. Podia dar para os pobres, aí seria bem empregado. Mas para Jesus, ah não, isso é desperdício. Segunda crítica que ela recebe, além de indignação, está escrito no versículo 5. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Notem vocês que eles pensaram assim: com esse dinheiro dava para dar muita bolsa à família. Olha quanta cesta básica que ia distribuir. Mais de 300 denários, ia resolver o problema de muita gente. E murmuravam contra ela. Você sabe o que é murmuração, não sabe? Aquele negócio que fermenta o ambiente, que azeda os relacionamentos. Mas eles não murmuravam, não. Eles murmuravam contra ela. Contra ela. Terceira crítica que ela recebe no versículo 6. Confira aí comigo. Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Irmãos, molestação hoje dá processo. Molestar alguém dá processo. Se quiser apertar o pescoço de Maria. Foi preciso Jesus intervir e dizer: deixai-a. Então deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Se as pessoas estão criticando você, continue fazendo a obra. Se as pessoas estão indignadas, continue trabalhando. Se as pessoas estão murmurando, continue fazendo a obra. Se as pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra. Faça o que você pode, faça o seu melhor, faça sacrificialmente, faça apesar das críticas. Quinto lugar, quinta lição. Vamos recordar as 4 primeiras? Primeira ela fez que pôde. Segunda ela fez seu melhor. Terceira ela fez sacrificialmente. Quarta ela fez apesar das críticas. Quinto ela fez só para agradar a Jesus. Não está escrito aqui, está escrito no texto paralelo de Mateus 26 e João 12, que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Isso para nós não significa nada a não ser um gesto de humildade, mas para a cultura israelita significava muito mais do que isso.
Sabem por quê? Porque uma mulher não podia soltar os cabelos em lugar público. Soltar o cabelo em lugar público era o mesmo que colocar a sua reputação em xeque, em dúvida. Por que Maria faz isso? Porque quando você ama de forma pródiga e eloquente, você acaba quebrando alguns protocolos e rompendo alguns paradigmas. Não dá para ficar muito engessadinho. Porque ela não estava nada preocupada com o que as pessoas iam falar ou iam pensar acerca dela. Ela só tinha um vetor que governava o seu coração, era agradar unicamente a Jesus. Sabe, irmãos, hoje a gente precisa ficar agradando muita gente. Muita gente. Até na igreja, sabia? Até na igreja. Tem que agradar aquele irmão que foi o membro fundador da igreja, porque conhece cada tijolo de cada parede. Se você não agradece esse irmão, você está encrencado. Mas tem que agradar aquela família mais tradicional da igreja, porque se desagradar essa família, você está enroscado. Mas tem que agradar também aquele irmão que tem o dízimo mais robusto da igreja, porque se você sair da igreja, dá um problema nas finanças da igreja. Mas tem que agradar também a denominação, porque se você desagradar a denominação, também você está encrencado. Mas tem que agradar o fulano, o beltrano, tem que agradar tanta gente. E a gente acaba desagradando a Jesus. Maria só tinha uma preocupação: agradar unicamente a Jesus. Sexto lugar. Vamos recordar os 5 primeiros? Ela fez que pôde, ela fez seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto lugar, ela fez a pessoa certa. Confira comigo aí, por favor, os versículos 6 e 7. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Será que Jesus está dizendo aqui que a causa dos pobres não é prioridade? Será que Jesus está dizendo que nós podemos deixar os pobres para lá? Será que Jesus está dizendo que os pobres não têm uma necessidade urgente que precisa ser suprida? É claro que não. É claro que não. Não é isso que Jesus está falando. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados no grande dia, também por esse critério. Estive com fome e me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Estive doente, fostes ver-me. Estive preso, me visitaste. Estive forasteiro, me abrigaste. Mas quando, Jesus, que fizemos isso? Todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Agora, preste atenção nisso. Pelo mau entendimento desse texto, surge aqui na América Latina uma falsa teologia na década de 60, chamada teologia da libertação. E os protagonistas dessa teologia da libertação dizem que reino de Deus não é o que nós entendemos, o governo de Cristo nos corações, não. Reino de Deus é justiça social. Eles dizem que novo nascimento não é o que nós entendemos, nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, mas é dar pão a quem tem fome, encher a panela do pobre. Isso levou um pastor batista, que os cabeças brancas como eu se lembram, Aníbal Pereira Reis, dizer o seguinte, que a teologia da libertação não era nem teologia, nem libertação. E que os teólogos da libertação não eram teólogos, eram teologastros liberticidas. E é preciso deixar claro, ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto. Ninguém vai para o céu porque socorre o necessitado. Ninguém. Ajudar os pobres não é a
causa da sua salvação. Ajudar os pobres é resultado da sua salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque é salvo pela graça. Ajudar os pobres é consequência da graça de Deus que transformou a sua vida. Em outras palavras, você ajuda os pobres não para alcançar o favor de Deus, mas porque já alcançou o favor de Deus. É Jesus quem é a causa, é quem move você. Jesus tem que vir primeiro, ele tem que ser o fator motivacional para nós socorrermos os necessitados. Por isso Maria fez a coisa certa, ela fez a pessoa certa. Sétimo lugar, vamos recordar os 6 primeiros? Ela fez o que pôde, ela fez seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa. Sétimo lugar, ela fez no tempo certo. Confira comigo o verso 8, parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E eu gostaria de mostrar o contexto disso. Nós estamos a 2 dias antes da Páscoa. Preste atenção que foi dessa cerimônia que Judas, frustrado com Maria, com esse, entre aspas, desperdício, avaliado por ele em mais de 300 denários, porque ele era ladrão e queria pegar esse dinheiro. É dessa cerimônia que Judas sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. É dessa cerimônia. Mais tarde é desse local que Jesus sai, 2 dias seguintes, para entrar em Jerusalém, naquele chamado Domingo de Ramos. Lembre que a cidade tinha 5 vezes a sua população. E ele entra pelo Monte das Oliveiras e as multidões vão clamando à frente dele: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir o Monte Moriá, lá na frente o templo, majestoso, bonito. A entrada da cidade, diz Lucas que quando ele entra, ele começa a chorar. O texto grego é chorar convulsivamente. E Jesus chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Ele chora porque vê a cidade sendo massacrada pelos romanos. Ele chora porque vê os judeus sendo dispersos na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Diz a Bíblia que ele entra. Logo em seguida, depois de alguns ensinos e manifestações naquela cidade, ele entra para o cenáculo, no Monte Sião, para só ficar com seus discípulos. Não fala mais à multidão. Ali ele ensina sobre humildade, lavando os seus pés. Ali ele fala do seu amor. Ali ele fala da casa do Pai. Ali ele fala do céu. Ali ele fala da segunda vinda. Ali ele fala da sua paz. Ali ele promete o derramamento do Espírito Santo. Ali ele ora pelos seus discípulos. Ali ele institui a ceia. Ele canta um hino. Dali ele desce. E diz a Bíblia que quando ele desce do Monte Sião, ele se dirige aos seus discípulos assim: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro diz: Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais, por ti darei minha vida. Estarei pronto, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. E Jesus diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Jesus atravessa o Vale do Cedron, mergulha no sopé do Monte das Oliveiras. Lá está o horto Getsemane, prensa de azeite. Diz a Bíblia que Jesus deixa 8 seus discípulos para trás, chama Pedro, Tiago e João e diz: vem comigo. E então ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança um pouco mais, prostra-se com o rosto no chão, o Criador do universo, com o rosto no chão, ajoelhado,
E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que poderia libertá-lo. Ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora. Diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele se volta para os 3 discípulos, eles estão dormindo, e Jesus acorda, diz: Pedro, não pudeste vigiar nenhuma hora comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta, e ele prostra de novo, e ele ora, ele chora, e ele ora, ele chora, ele ora, e ele chora, e ele repete as mesmas palavras, volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo, e Jesus volta a 3ª vez, e se prostra, e ora, e chora, e ora, e chora, e ora, e chora, e o seu suor se transforma em gotas de sangue, e um anjo vem para consolá-lo, e ele se levanta forte, robusto, caminhando agora para a cruz, como um rei caminha para a coroação, e os discípulos ainda estão dormindo, e ele acorda os discípulos, diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Naquela noite ele é preso, e levado à casa do sumo sacerdote. O sinédrio, nas caladas da noite, contratam testemunhas falsas para acusá-lo, e naquela quinta-feira à noite, Jesus é acusado de 2 terríveis crimes: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Na sexta de manhã, Jesus é levado ao pretório romano, e Pilatos, contra a sua consciência e contra as evidências dos fatos, condena Jesus à morte, e morte de cruz. E o Filho de Deus sai carregando aquele lenho maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob as vaias de uma multidão ensandecida e sangue sedenta. Às 9 horas da manhã, Jesus é suspenso naquele leito vertical da morte. Às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e é sepultado. Vem o sábado, o silêncio da morte. Chega o domingo de madrugada, as mulheres vão ao sepulcro. Para quê? Para levar perfumes, ungüentos, bálsamo, para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chega, uma surpresa: o túmulo está vazio, a pedra está rolada, um anjo sentado em cima da pedra, e o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que significa isso? O anjo está dizendo para elas: vocês chegaram tarde demais, ele não precisa mais, ele está vivo, vocês perderam a oportunidade, vocês não fizeram no tempo certo, agora não dá mais para fazer. Sabe o que eu aprendo com isso? Há determinadas coisas na vida que ou nós as fazemos hoje, ou jamais as faremos amanhã. Se você tiver que dizer para o seu marido: eu te amo, fale hoje. Se você tem que falar para a sua esposa: querida, eu te amo, fale hoje. Se você tem que pegar seus filhos, talvez adolescentes, no colo, e dar um beijo neles, um abraço neles: filho, eu te amo, filha, eu te amo, faça isso hoje. Se você tem que falar para o seu irmão da igreja: meu irmão, eu te amo, fale isso hoje. Se você tem que falar para os seus pastores: meus pastores, eu te amo, fale isso hoje. Sabe uma das coisas que mais me choca, irmãos, na cultura brasileira? São os nossos funerais. Me choca. Sabe por quê? Está aqui o caixão estendido. Irmãos, é muita elogio, é muita rasgação de seda para o defunto, mas é muita. É muito elogio. Mas coitado, ele não escuta mais nada. Mais nada. Quer ver uma coisa? Um dia eu fui num funeral em Vitória e eu contei 63 coroas de flores no funeral. 63. Tiveram que contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei olhando, falei: meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar mais um botão de rosa, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, mande em vida. Se você tem que abençoar alguém, abençoe enquanto é tempo.
Eu rodo para esse Brasil afora aí, eu vejo templos, salas de escola dominical, salões sociais, uma placa bonita em homenagem ao fulano de tal, e eu chego e pergunto, mas quem é esse irmão fulano de tal? Ah, um irmão muito importante da igreja, morreu há 20 anos. Mas para que homenagear um irmão que já morreu há 20 anos? Ele não vai ficar nem emocionado com isso. Homenagear alguém que em vida, irmão, em nome de Jesus, você tem que fazer alguma coisa, faça enquanto é tempo. Quer um exemplo bíblico? Você lembra da história do Davi? Sabe quantos anos o rei Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão? 11 anos. 11 anos. Sem conversar com o filho. O filho precisou fugir de Israel, buscar asilo político fora. Com muito esforço de Joabe, o Absalão pôde voltar para Jerusalém, mas Davi mandou um recado. Ele pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele. Ele pode voltar, mas comigo ele não fala. Ele pode voltar, mas não tem papo comigo. Já pensou o que é um filho escutar isso de um pai? Chegou um dia que o Absalão chamou Joabe lá, depois de muito empenho de Joabe, vai lá no meu pai e dá um recado para ele. Fala para o meu pai o seguinte: meu pai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate, mas fale comigo. Converse comigo, eu não aguento mais essa distância. Sabe o que aconteceu com Davi? Recebeu o filho no palácio, deu um beijo no rosto dele, depois de 7 anos de mágoa, não falou uma palavra para ele. Sabe o que aconteceu com Absalão? Saiu dali e foi para a frente do palácio, para furtar o coração do povo. Agora preste atenção nisso. Davi era um guerreiro, Davi era um estadista, Davi era um político experiente, Davi captava conspiração no ar. Passaram-se mais 4 anos, Davi não fez nada. Sabe por que Absalão estava lá fazendo isso? Para chamar a atenção do pai. Para ver se pelo menos o pai vinha lá para dar uma bronca nele. Era melhor o pai brigar com ele que ficar indiferente a ele. 4 anos mais, 11 anos agora. Absalão agora não quer conversar com o pai mais, não quer se reconciliar com o pai mais, não quer o perdão do pai mais, agora quer matar o pai. Agora quer ocupar o trono do pai. E Davi vai ter que travar a pior guerra da vida dele contra o próprio filho. Porque ganhar a guerra é matar o filho. Perder a guerra é ser morto pelo filho. Qualquer resultado é ruim. Nessa inglória batalha, Absalão morre. E o Davi, que passara 11 anos em silêncio, desabotou a alma e derrama em catadupas declarações de amor para o filho. Absalão, meu filho Absalão, oh meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Tarde demais, Davi. Tarde demais, o menino está morto. Essa declaração foi feita fora de hora. Você devia ter dito isso antes, enquanto ele estava vivo. O que você tem que fazer, faça na hora certa. Último lugar. 8º lugar. Vamos recordar os 7 primeiros? Ela fez que pôde. Ela fez seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela fez no tempo certo. 8º lugar. Ela fez com reflexos para a eternidade. Confira comigo o verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Como eu me encanto com isso, irmãos. Porque aquilo que Maria fez no recesso de uma casa humilde, na humilde aldeia de Betânia, tem sido proclamado dos eirados da história e sido trombeteado nos ouvidos do mundo. Hoje, 29 de setembro de 2016, no templo da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, essa profecia de Jesus se cumpre mais uma vez. A grande pergunta a fazer é essa: eu estou vivendo hoje de tal maneira que o meu exemplo vai influenciar as futuras gerações?
O que eu estou fazendo hoje vai impactar as futuras gerações? Eu não sei se vocês pensam nisso, eu penso isso constantemente. Tem hora que eu fico pensando. Eu penso assim, meu Deus, se Jesus não voltar antes, 50 anos depois que eu tiver sepultado, será que alguém vai se lembrar de mim? Será que alguém ainda vai ser influenciado pela minha vida? Você já pensou nisso? Pense comigo assim, que frase resumirá a sua vida, que vai estar escrita numa tábua de mármore branco, como lápide em cima da sua sepultura? Que frase vai ser essa? Que alguém passando por lá 50 anos depois, espanar a poeira dessa tábua de mármore branco e ler essa frase, ele vai ser impactado pela sua vida. Ou pense de outra forma, 50 anos depois que você tiver partido, uma criança pegando um álbum velho de família e folheando para lá e para cá, e bota o dedo em cima da sua fotografia e pergunta, mas quem foi este? Quem foi esta? E quem está segurando a criança no colo, as lágrimas começarem a rolar, diz, esse e esta foi alguém que andou com Deus e inspirou a nossa família a conhecer a Deus. Você tem vivido assim, para influenciar as futuras gerações? Eu quero terminar dando a vocês 2 exemplos. Um negativo, um positivo. Vamos ao exemplo negativo tirado da Bíblia. Todos vocês já ouviram falar no rei Ezequias, não lembram? Filho de Acás. A Bíblia diz que foi um piedoso. Não teve ninguém antes dele, nem parecido com ele depois. Ele começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Quando ele tinha 39 anos, ele lidou com 2 gravíssimos problemas. Um ataque estrangeiro, a Síria, poderoso império, e uma doença mortal. Isaías foi à casa dele, ao palácio dele, e disse para ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus não mandou botar em ordem a vida, mandou botar em ordem a casa. Porque não basta você andar com Deus, sua casa precisa andar também. Sobrou ao rei apenas uma parede, para a parede ele se voltou. E chorou e orou, orou e chorou. E Deus ouviu rapidamente a oração dele. E mandou de volta o profeta Isaías da casa dele. Diz, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu libertarei Jerusalém do poder da Síria, eu te curarei, e no 3º dia subirás à casa do Senhor. E Deus faz o mundo se mover para atender a oração dele, porque a sombra do relógio de Acás retrocede 10 graus. Esse milagre foi tão grande, que reverberou para fora de Israel. Chegou lá na longínqua Babilônia, e o rei da Babilônia compra um presente, escreve uma carta, e manda uma comitiva diplomática visitar Ezequias, para alegrar-se com ele por este extraordinário milagre. Quando Ezequias recebe aquela comitiva, ele abre o seu palácio, os seus tesouros, mostra a sua riqueza, a sua grandeza, o seu poder, a sua influência, a sua pujança, quão grande ele era, quão forte ele era, quão rico ele era, e não deu glória ao nome de Deus, não correspondeu ao milagre que Deus fizera na sua vida. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Deus manda Isaías na casa dele, para fazer uma pergunta. Estou sabendo que você recebeu uma comitiva? Ah, sim, recebi. E aí, de onde era? Ah, era muito longe. Ah, lá da Babilônia. O que você fez? Ah, eu abri minha casa, meus tesouros, mostrei quão rico, quão forte, quão poderoso eu era. E aí Deus falou para ele, através do profeta, foi mal o que você fez. Então agora escuta a palavra do Senhor. Essa mesma Babilônia virá daqui a pouco. E tudo que você ajuntou, que outros ajuntarão, tudo isso vai ser levado para a Babilônia. Tudo vai ser saqueado. E tem mais. Dos filhos que tu gerares, serão levados escravos. E tem mais, seus filhos serão eunucos. Sabe o que significa isso? Vão ser castrados e não vão poder gerar. Você quer uma coisa pior que essa? Quer uma tragédia maior que essa? Sabe o que o rei respondeu?
boa é a palavra que tu disseste. Boa? Você está louco? Você ficou doido? Deus está falando que vai saquear tudo, que a Babilônia vai levar tudo, que os filhos vão ser escravos, que os filhos vão ser castrados, e você diz que boa essa palavra, você fica louco. Por que ele disse isso? Ele justifica. Porque eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já estou morto. Eu não estou nem aí para as futuras gerações. Me perdoe a expressão, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável, lamentável. Irmãos queridos, nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão para as futuras gerações, nós corremos um grande risco. Eu estive na Holanda o ano passado. Na Holanda, a igreja frequentava os templos até 1960. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas não tem mais gente. A igreja se perdeu numa única geração. Eu fui na Escócia, berço do protestantismo presbiteriano, na praça central de Edimburgo, do lado do castelo, tem um belíssimo templo. Sabe o que tem lá dentro? Um bar. Um bar. As pessoas não frequentam mais a igreja. Eu fui à Inglaterra, dos grandes avivamentos, menos de 4% do povo frequenta a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos, transformados em mesquitas, em museus, em boates. Sabem por quê? Porque as gerações que estavam vivendo e estão vivendo não estão preocupadas com as futuras gerações. Agora deixa eu lhes dar um exemplo positivo para terminar. Vou tirá-lo da missiologia. Todos vocês já ouviram falar em David Livingstone, missionário inglês, que serviu a Deus na África. Viveu na África, adoeceu na África, morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram à África para pegar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele fica na África. Ele amou a África, ele serviu a África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele, sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido. E lá tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Inglaterra, para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o túmulo mais visitado em Londres, na abadia de Westminster? Não é dos reis, nem dos nobres, é de David Livingstone. Lá também tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Quando alguém cruzar com a sua história, com a minha história, com a nossa história, será que poderão levantar este brado de louvor a Deus? Esse viveu para a glória de Deus. Esse deixou um legado para as futuras gerações. Que Deus nos ajude, irmãos, a imitar essa mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar, para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. É assim que você quer viver?